Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João. Quero estar trazendo mais uma palavra viva para o seu coração. A passagem que eu quero estar deixando para os irmãos hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 39 até o 43. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel, em Jerusalém, onde o mataram, levantando-no no madeiro. Versículo 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por certas testemunhas que mesmo Deus tinha escolhido de antemão. Nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte, testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crê em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o que é que eu entendo aqui a partir do versículo 39? Meus irmãos, o que é que eu entendo aqui a partir do versículo 39? Que os discípulos disseram: nós somos testemunha de tudo que ele fez em Jerusalém e aonde o mataram, levantando no madeiro, né? Então os discípulos de Jesus Cristo, eles andavam com ele e viam todos aqueles milagres que Jesus fazia, as curas, né? Eram testemunha de tudo que Jesus tinha feito na época dele. E também viram ele sendo crucificado naquele madeiro, eles estavam presentes, né? E viram o seu Senhor sendo crucificado, morrendo ali pelos nossos pecados. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Então, meus irmãos, Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, né? O sacrifício do seu Filho foi perfeito e a obra dele foi consumida. Então Deus aceitou o que nosso Senhor Salvador fez pela gente e o ressuscitou. Então Deus aceitou o sacrifício de Jesus e fez com que ele retornasse, né, para nos dar a salvação. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, esperando que nós venhamos a aceitar esse sacrifício que ele fez e receber a salvação, que é o dom gratuito de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que a salvação é o dom gratuito de Deus, né? Então Deus nos dá, é a graça dele, é o favor imerecido, né? Ele fez tudo isso morrendo naquele madeiro para nos dar esse favor imerecido. E quando ele ressuscitou, Deus não permitiu que ele fosse visto por todas as pessoas, meus irmãos. A partir do versículo 41 nos diz aqui: não por todo o povo que fosse visto, mas por certas testemunhas que mesmo Deus tinha escolhido de antemão. Então Deus escolheu as pessoas que o nosso Senhor Jesus Cristo teria que aparecer, né? Que foram para os discípulos, para aqueles dois rapazes que estavam no caminho de Emaús, que diz lá no livro de Lucas, a partir do capítulo 24, versículo 15 também, né? E diz que os dois discípulos caminhavam e quando de repente o próprio Jesus veio e uniu-se a eles e começou a andar do lado deles. Porém os olhos deles estavam fechados e não reconheceram, né? Que um deles que estava até muito triste, né, por conta das coisas que tinham acontecido em Jerusalém, era Cleopas, né? E ele respondeu, né, falou com Jesus que ele deveria ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que tinham acontecido nesses dias, mas ele não sabia, meus irmãos, que ali era o próprio Jesus, né? Então Jesus foi permitido aparecer para os discípulos, para esses homens no caminho de Emaús também, né? Para Atos capítulo 10, a partir agora do versículo 42, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui o versículo que nos diz assim: e ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte, e testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. Então, meus irmãos, qual foi a ordem de Jesus aqui para nós? Boa nova, as boas notícias, né, meus irmãos? O evangelho é a boa notícia de salvação, são palavras de vida. E é o dever de todos nós que somos cristãos pregar a palavra de Deus, aonde a gente for, a tempo e a fora de tempo. Sei que muitas vezes, meus irmãos, nós temos nossos trabalhos, temos que estudar, temos que fazer várias coisas,
Mas a Bíblia diz que até no nosso trabalho, na escola, na faculdade, a gente tem que pregar o Evangelho, a gente tem que levar o amor de Cristo, a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que as pessoas muitas vezes não dêem ouvido, não nos dê atenção, mas a gente está jogando ali a semente de Cristo, da palavra de Deus, as boas novas no coração delas. O dever do Espírito Santo é convencer, meus irmãos, não é nós, né? Nós não convencemos ninguém a aceitar Jesus e nem viver o Evangelho. Podemos sim fazer a nossa parte, como nosso mestre nos mandou, que é pregar o Evangelho, que é falar da salvação, falar do amor de Jesus, falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele nos dá a vida eterna, meus irmãos. Esse é o dever de todo crente, todo cristão, tá bom, meus irmãos? Versículo 42 diz que além de pregar o Evangelho, também Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o juiz de vivos e de mortos. Ele julga e só Ele pode julgar. A gente não pode julgar o nosso irmão. Você pode ter um pecado e o seu irmão ter outro. Só não é o mesmo pecado, mas todos nós temos algum pecado e temos que nos arrepender. Não julgar, jamais julgar. Esse poder só é dado, esse poder de julgamento dos de vivos e de mortos no grande dia do juízo final. Naquele grande dia do juízo final, só quem tem esse poder de julgar é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o único que morreu pelos nossos pecados. Então, meu irmão, não aceite julgamento de ninguém, de ninguém. A gente conclui, meus irmãos, versículo 43. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crê em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Então, concluindo aqui, meus irmãos, todos os profetas, desde o Antigo Testamento, profetizaram sobre o Messias, sobre o Salvador, que ia limpar o seu povo dos seus pecados. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para o deles e os deles não receberam, meus irmãos. Mas todo aquele que o receber dará o poder de ser chamado Filho de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a palavra viva, que todo aquele que crê no Senhor Jesus terá o perdão dos seus pecados, tá bom? Basta crer, confiar nele, entender o sacrifício que Ele fez, que foi por nós, né? E aceitar esse sacrifício. Então compartilha, deixa o seu like, envie para o maior número de pessoas que você puder, para a gente poder ajudar e avançar o reino de Deus. Quando você compartilha de uma maneira ou outra, também você está aí compartilhando o Evangelho, você está pregando o Evangelho. Tá bom, meus irmãos? Então, a paz do Senhor Jesus.